E agora eu vou conversar com vocês a respeito de um outro assunto, que é esse daqui, desmascarando o espírito de Jezabel. Lembrando que o sorteio vai acontecer se a gente conseguir alcançar as 550 pessoas. Se não, vamos orar para ver se vai rolar, se a galera aqui que trabalha comigo, me ajuda, vai liberar. Beleza? Eu vou de novo desligar os comentários aqui para eu poder focar na ministração e depois eu abro de novo. Hoje talvez eu chame algumas pessoas, se dependendo do tempo, para a gente conversar e interagir melhor, beleza? Então aqui estou desativando o comentário para eu poder começar a live. Fechou? Então é o seguinte, galera. Esse livro aqui, Desmascarando o Espírito de Jezabel, ele chamou muito a minha atenção. O de ontem, o que eu falei para vocês, praticando a presença de Deus, a minha mentora, líder, Neuza Tioca, ela mandou eu ler esse livro mais de 15 vezes, praticando a presença de Deus. E depois, ela me deu um outro livro para ler, que foi esse daqui, Desmascarando o Espírito de Jezabel. Todos esses 21 livros foram estudos que a Neuza me passou para eu ler. Então, eu estou compartilhando com vocês o meu crescimento espiritual. Eu estou aqui dando a vocês a oportunidade de crescerem também espiritualmente através dos livros. E no ano de 2013, se eu não estou enganado, acho que foi 2013, Loego foi lá na igreja que eu estava por um momento, que chama Imosp, em São Paulo, no Bom Retiro. E o Loego, ele disse que ele estava lendo o livro Generais de Deus, e que enquanto ele lia aquele livro Generais de Deus, Deus falou para ele que o manto de um dos generais estava sobre o ar. E ele pegou esse manto, e Deus falou para ele: o manto que eu estou dando sobre você dentro desse livro é o manto da oração. E isso ficou no meu coração. Eu falei, uau, então um livro pode ser uma chave. Depois a doutora Neuza, num livro que eu vou fazer devocional com vocês, chamado Libertando-se de Prisões Espirituais, a doutora Neuza compartilha que ela foi chamada por Deus para ajudar as pessoas a se libertarem espiritualmente através de um livro. Então vocês entendem que o livro tem um poder muito grande em nossas vidas. Não é apenas você ler, mas você tem que ler e ter uma chave da leitura do livro. Você não tem apenas que absorver a leitura, você tem que compreender a leitura. E esse livro, Desmascarando o Espírito de Jezabel, fala mais ou menos sobre a doutrina de Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma princesa fenícia, esposa do rei Acabe de Israel. Jezabel e Acabe se casaram. Acabe era rei de Israel e Jezabel era princesa de Fenícia. E eles se casaram por uma aliança política. O pai de Jezabel tinha alguns interesses políticos e casou a filha dele com Acabe, rei de Israel. Mas essa aliança não foi aprovada por Deus. Por mais que Acabe fosse rei de Israel, esse casamento não foi aprovado por Deus. E o casamento de Acabe e de Jezabel só aconteceu porque havia um interesse. E não era um casamento por um propósito, era um casamento feito por interesse. E a história de Jezabel está ali em 1 Reis. Você consegue ler essa história de Jezabel completa no livro de 1 Reis da Bíblia, não é? A vida de Jezabel, ela não foi uma vida louvável, não foi uma vida que agradava a Deus. E Acabe tinha um problema de caráter. Acabe era muito omisso e promíscuo. E a doutrina de Jezabel, que Jezabel em Apocalipse deixa de ser apenas um espírito e ela se torna uma doutrina, ou seja, uma ideologia, uma forma de pensar. Jezabel, ela entra na mente das pessoas, ela consegue induzir as pessoas a pensarem da forma que ela quer atuar. E Acabe, por ter uma falha de caráter e por ser promíscuo, ele não tinha uma firmeza no caráter dele, ele não era posicionado. Então, o espírito de Jezabel tomou conta da mentalidade de Acabe. Na verdade, não o espírito de Jezabel, né? Porque Jezabel naquela época era uma mulher de carne e osso. Só depois que ela se tornou um espírito ali em Apocalipse. Você vê que ela era tão ruim que se tornou uma diaba, né? Uma demônia, misericórdia. E Jezabel, ela era uma sacerdotisa dominadora. Ela dominava toda a região ali de Fenícia e de Israel. Ela dominava e ela adorava Baal e a Ácera. Ácera era uma deusa da fertilidade. E Baal era um deus contrário a Deus. Baal, ele era um deus que não fazia parte da tribo de Israel, das tribos de Israel, era fora.
E Jezabel adorava esse Deus, né? Ela era uma pessoa pagã. Então o que isso significa? Que Jezabel, ela trazia coisas dos templos ali de Baal para dentro dos templos de Deus. Na época de Acabe, ela induzia as pessoas a adorarem os falsos deuses. E trazendo hoje, nós temos que tomar cuidado com o espírito de Jezabel, que pode nos induzir a adorar falsos deuses. Esse espírito, ele tem o poder de, ou seja, essa doutrina, né, de Jezabel, que hoje é mais uma doutrina, ela tem o poder de seduzir e de afastar a nossa mente de Deus. Ontem eu falei que para nós atrairmos a presença de Deus, nós deveríamos ter uma mentalidade focada em Deus. E Jezabel, ela tira a nossa mente de Deus. Foi isso que ela fez com o povo de Israel. Enquanto Acabe reinava, ela tirou a atenção de Deus do povo e colocou Baal. Nós temos que tomar cuidado com os deuses que nós criamos em nossa mente, com deuses que nós criamos em nossos corações. Isso pode nos afastar do Criador, não é? E os sacerdotes ali na época de Acabe, onde Jezabel também dominava, foram eliminados por ela, não é? E eles foram para o deserto, que eles ficaram com tanto medo dela, que eles acabaram indo para o deserto. E sobrou só Elias, e Elias teve que guerrear contra Baal e Jezabel. E Jezabel, ela sacrificava as crianças de uma forma muito macabra para o deus Moloque também. E essa ideologia de sacrifício de crianças que Jezabel produzia era no sentido de santificação. Olha que coisa bizarra. Então ela fazia as crianças serem queimadas vivas. E isso era uma abominação a Deus, não é? Porque era o Deus que ela adorava, pedir esse tipo de culto, e ela então cultuava a esse Deus dentro do templo de Deus, porque ela assustou tanto os sacerdotes e tantos os profetas que eles fugiram ali de Israel e eles foram para o deserto. Então Jezabel começou a dominar aquela região com os falsos deuses, com uma falsa ideia, com uma falsa profecia. Ela se dizia profetisa de Baal, que também é o significado do nome dela. E notem, Jezabel, ela conseguia atuar através do sentimento de ganância e de cobiça. Ali em Reis também fala sobre Nabode. Nabode foi um cara que tinha uma vinha e Acabe queria porque queria essa vinha. E aí ele ficou triste, ficou sem comer e tal por alguns dias, e Jezabel viu isso e foi atrás dele e perguntou: por que você está triste? Aí Acabe disse: eu estou triste porque eu queria aquela vinha. E ela disse: você é rei, você pode ter aquela vinha. E a cobiça de Acabe induziu Jezabel a falar para Acabe matar Nabode. O que eu quero dizer isso para vocês? Que o espírito de Jezabel, a atmosfera de Jezabel, ela precisa se apropriar de um coração que tem ganância e cobiça. Não só por um posicionamento ministerial, mas a questão do adultério, a questão da prostituição, a questão da lascívia, da mentira, são doutrinas de Jezabel, não é? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 19. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 19. Que diz o seguinte: conhecendo as obras que você realiza, aqui está falando com a igreja de Tiatira, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de que você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos para praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui é uma advertência à igreja de Tiatira, que estava sendo induzida pelo espírito de Jezabel. E Jezabel, ela se torna mais do que um espírito. Aqui em Apocalipse revela que Jezabel se torna uma doutrina, ou seja, ela se torna uma filosofia, uma ideologia, um modo de pensar, porque ela ensina os filhos de Deus. Aqui está falando que ela estava ensinando os filhos de Deus. E é isso que ela faz. Ela ensina os filhos de Deus. Como isso, Tiago? Através das falsas doutrinas e dos falsos ensinamentos.
Paulo fala em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 12, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades. A sua luta não é contra um ser humano, a sua luta são contra demônios e espíritos malignos. Jesus já venceu todos os demônios na cruz do Calvário. Não há demônio que não se submeta a Cristo. Todos os demônios se submetem ao poderio de Jesus Cristo, porque eles foram vencidos na cruz do Calvário. Mas nós estamos inseridos constantemente numa guerra. Infelizmente, o nosso inimigo é real. Infelizmente, a doutrina de Jezabel ela é real. E como que a doutrina de Jezabel atua? A doutrina de Jezabel atua através das emoções e sentimentos. A palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 10, diz: levem cativo vossos pensamentos a Cristo Jesus. Porque com o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus, Jezabel não consegue dominar o nosso pensamento. A doutrina e a ideologia de Jezabel, que está no mundo contemporâneo e moderno, não consegue doutrinar a nossa mente. Então, a nossa mente precisa ser cativa à obediência a algum Senhor. E esse Senhor, se não for Jesus, será um outro Senhor. Então você todos os dias tem que perguntar a quem a sua mente está servindo. Se é a Jesus ou se é um outro Senhor. Você que é cristão, não é verdade? E discípulo de Jesus. Sempre que a nossa vontade é governada pelos nossos desejos, nós adoramos aos nossos desejos. Então, sempre que a nossa vontade é governada pelos nossos desejos, adoramos nossos interesses pessoais e não a Deus. E isso se torna um ídolo. Todas as vezes que você adora mais aos teus desejos, assim como Acabe adorava o desejo de ter aquela vinha, e Jezabel atuou através de um assassinato para dar aquela vinha para o marido dela. Todas as vezes que o nosso coração se inclina para os nossos desejos pessoais, através de ganância e cobiça, nós somos induzidos por Jezabel para praticar algo. E isso é um perigo para a igreja de Cristo, não é verdade? O espírito de feitiçaria é o oposto ao espírito profético, é isso que diz no livro. Pois o espírito de feitiçaria impõe sua vontade por meio da manipulação. Ele destrói o senso de valor pessoal do indivíduo e menospreza sua capacidade de tomar decisão. Então o espírito de Jezabel destrói o seu senso de tomar decisão. E também o espírito de Jezabel, ele vai fazer com que as pessoas venham subestimar a próxima, não é? Essa doutrina de Jezabel traz o desprezo ao próximo, através da manipulação. Então a pessoa que despreza o conhecimento do próximo, ou seja, a pessoa que despreza o conhecimento do outro, a espiritualidade do outro, a evolução do outro, dentro da igreja, do corpo de Cristo, ela está sendo induzida pelo esse espírito de Jezabel. Porque ela está menosprezando o crescimento alheio. Ah, mas aquela pessoa era daquele jeito. Ah, não presta. Não, aquela pessoa fala daquele jeito. Não escuta. Não, aquela pessoa pensa dessa forma aí, cai fora. Esse tipo de pensamento é uma indução de Jezabel. Porque você está desprezando a imagem e semelhança de Deus. Você está desprezando que Deus fala através das faculdades intelectuais de uma outra pessoa. Não é? E Jezabel sempre se coloca acima, como a poderosa. Ela fala, eu sou rainha, nunca serei abalada, lá em Apocalipse 18, não é? E ela faz com que a pessoa olhe para outra com um olhar de desvalorização. Então, quem é induzido por Jezabel sempre vai olhar para outra pessoa com um olhar de desvalorização. Não vai valorizar os dons, talentos que a outra pessoa tem. Porque na cabeça dessa pessoa só ela presta. Só o dom dela é bom, só o talento dela é bom, só a forma que ela prega, só a forma que ela ensina, só a forma que ela trabalha, só a forma que ela faz é boa. Do outro nunca é boa. Então o espírito de Jezabel, na verdade, se torna uma ideologia na cabeça das pessoas. E irmãos, é muito fácil você expulsar um demônio. Difícil é você tirar a doutrina do demônio. Paulo fala em Timóteo que nos últimos tempos as pessoas iriam se entregar às doutrinas de demônios. E Jezabel se torna um demônio. Então, Paulo fala a Timóteo que nos últimos tempos as pessoas iriam se entregar às doutrinas de demônios e a mente dessas pessoas ficariam cauterizadas. Jezabel pode cauterizar as mentes e emoções das pessoas, não é? Por isso que nós devemos tomar cuidado e termos o espírito de profecia e escutarmos o Espírito de Deus nos últimos tempos, porque nos últimos dias iriam se levantar falsos profetas, e quem induz os falsos profetas e quem ensina os falsos profetas
é Jezabel. E esse espírito também demonstra desrespeito pelo valor humano. Então, tudo aquilo que acaba com o valor humano, seja dentro da igreja ou na comunidade que nós estamos inseridos no mundo, está relacionado com a doutrina e ideologia de Jezabel, porque ela despreza e ela desrespeita o próximo. Então, se no casamento é desrespeito, se no ministério existe um desrespeito, se no trabalho existe um desrespeito, significa que aquela atmosfera está sendo regida pelo espírito de Jezabel. E nós devemos tomar cuidado com isso. Não é? Porque a doutrina de Jezabel encara as outras pessoas como peões que podem ser sacrificados para que ela realize seus objetivos. Então Jezabel não enxerga discípulos, Jezabel enxerga peões e escravos. Então um líder que sempre impõe e nunca abre espaço para as outras pessoas pensarem, esse líder está sendo seduzido e induzido pela doutrina de Jezabel. E nós temos que tomar cuidado, porque o Espírito de Jesus é um Espírito que abre oportunidades. O Espírito de Jesus é um Espírito que abre conhecimento, caminho para crescimento, evolução, respeito, progresso, compaixão, amor, graça, misericórdia. Jezabel é contrária a toda a atmosfera que tem graça, misericórdia, amor, perdão, não é? Então nós temos que tomar cuidado que um líder autoritário é um líder, ou um chefe autoritário, ou um relacionamento abusivo, são pessoas que vão ser castradas. E Jezabel servia a Ácera, que era a deusa da fertilidade, ou seja, ela era adorada através da fertilidade do homem, da fecundação. Então, aonde tem esse espírito, todo sonho é castrado, toda autoridade é castrada, todos os talentos e outros dons são castrados para que uma pessoa só se eleve acima de outras pessoas. Nós temos que tomar cuidado, porque esse espírito pode destruir o ministério. Aquilo que nós erguemos há anos, em minutos nós podemos destruir através da doutrina de Jezabel, não é? E essa doutrina de Jezabel faz com que a maioria venha acreditar que uma pessoa está impondo sua vontade para o crescimento do reino. Porém, essa pessoa já perdeu de vista aquilo que Deus está fazendo. Então, uma pessoa que é induzida pelo espírito de Jezabel, ela vai impor que aquela vontade é a vontade de Deus. E todas as outras pessoas não terão oportunidade para falar absolutamente nada. Por quê? Porque esse espírito quer impor uma vontade humana, não é? Quer impor algo do desejo dela. E não é o desejo da pessoa que tem que sobressair, mas é a vontade soberana de Deus. E Deus, ele é um Deus, como posso dizer, colaborativo, coletivo, não é? Existe um ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Muitas pessoas falam, esse ditado não é verdadeiro, mas se não fosse a voz do povo chegar aos ouvidos de Deus, o povo não sairia do Egito. O que eu quero dizer é, se um povo está clamando por algo, Deus vai ouvir. Se um povo está clamando porque uma pessoa está atuando através de manipulação, uma pessoa está atuando através do espírito e da doutrina de Jezabel, Deus vai ouvir a voz do povo. Então eu indico você a orar para que você possa sondar o teu coração. Eu tive que sondar muito o meu coração, porque eu tenho uma personalidade um pouco forte. E às vezes a minha personalidade forte pode ser induzida pela doutrina de Jezabel, porque eu sempre vou querer ter razão. E Deus me quebra nisso. Todas as vezes que Deus nos quebra, não são demônios, irmãos, mas Deus está nos quebrando. Nós temos que entender isso também. Quer dizer, às vezes a gente joga a culpa no demônio, mas é Deus que está nos tratando. Deus liberou demônios para atormentar Saul. Deus liberou os demônios para atormentar a vida de Jó. Deus liberou demônios para tratar com o orgulho de Paulo. Não é que Paulo ora pedindo a misericórdia de Deus e Deus fala que a graça dele o bastava. E Jesus também enfrentou os demônios no deserto, Satanás no deserto. Então o que eu quero dizer para você é que você tem que ter o espírito de discernimento para entender se é Deus que está te tratando ou se você está numa guerra contra esse espírito de Jezabel. E você precisa atuar no espírito de conhecimento e sabedoria profética, não é? E a doutrina de Jezabel, ela procura atuar através dos corações feridos e rejeitados. Então, ore para ver se você não tem um coração que está em volta da rejeição. Ore para que você venha sondar o teu coração e ver se o teu coração não está ferido. Porque pessoas fracas
elas têm características de pessoas que foram abusadas violentamente, sexualmente, verbalmente. E Jezabel sobressai sobre essas pessoas, porque são pessoas com características de fraqueza, não é? E a ideologia de Jezabel é com que a pessoa fique remoendo situações que sofreu no passado, de rejeição, de culpa, de inferioridade, de decepção, de fracasso, de medo. E a doutrina de Jezabel induz com que as pessoas não saiam dessa atmosfera. Então, ore a Deus, pergunte a Deus se o teu coração não tem ferida, se o teu coração não tem rejeição, se o teu coração não tem culpa ou medo de alguma situação. Entregue isso aos pés da cruz, entregue isso a Jesus Cristo. Uma pessoa induzida pela doutrina de Jezabel está determinada a impor sua vontade, não importa qual seja o custo moral. A pessoa que é induzida por Jezabel, ela ultrapassa o que é moral, ela se torna imoral. E onde existe imoralidade, não existe moralidade. Deus é um Deus de moral. Deus, ele é um Deus de misericórdia. Miséria é a ausência da misericórdia. E Jezabel, ela atua em tudo aquilo que é miséria. Jezabel, é minha cachorra que vem aqui. Jezabel, ela atua em tudo aquilo que não tem misericórdia. Ela atua no ambiente de miséria, ela atua no ambiente de desprezo, ela atua no ambiente de desrespeito, não é? E ela vai em tudo aquilo que é imoral. No caso de Jezabel, ela controlou Acabe de uma tal forma que Acabe, foi submisso e acabou matando um rapaz porque ele tinha o desejo de ter uma coisa que não era dele. Aquilo que não é teu, não é teu. O Jezabel, ela tem a tendência de roubar o que eu posso dizer. Jezabel, ela tem a tendência de roubar o contentamento. Vocês estão comigo? Jezabel, ela vai roubar o teu contentamento. Teu contentamento com o teu trabalho, teu contentamento com o teu casamento, teu contentamento com o teu ministério. Ela vai induzir que você precisa de algo melhor. E você nunca vai ser fiel no pouco para que Deus te coloque no muito. Não é? Eu queria ler com vocês um trecho do livro que está na página 111. Que diz sobre amargura, não é? A raiz de amargura. A amargura abre a porta pela qual o espírito de Jezabel entre na alma da pessoa e penetre nela. Muitas vezes a amargura se instala em nossa vida quando sentimos que estamos sendo privados de reconhecimento ou honra. A autopiedade se desenvolve e o indivíduo, consciente ou não, começa a buscar formas de conseguir atenção e poder e mostrar o dom que acha que tem. Então, uma pessoa induzida pelo espírito de Jezabel é uma pessoa a qual Jezabel tem a amargura e ela faz a pessoa se alimentar daquela amargura. Então, é uma pessoa que vai olhar para o altar e falar, eu poderia estar naquele lugar. É uma pessoa que vai olhar para uma posição no serviço e falar, eu que merecia estar ali. E ela fará de tudo para derrubar quem está, para ela alcançar aquela posição. Vocês estão comigo? E normalmente essa pessoa tem alguma rejeição do passado, alguma ferida, alguma amargura que ainda não foi tratada. Então a arma de hoje é você não absorver a amargura. Por quê? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, Hebreus 12, 15 diz o seguinte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. A amargura pode perturbar as pessoas. Uma pessoa que tem uma raiz de amargura dentro de si é uma pessoa perturbada. E Jezabel, ela vai potencializar essa amargura e essa perturbação. E por meio dela, muitos sejam contaminados. Quem tem espírito de amargura sempre vai levar a amargura para outras pessoas. A amargura se instala na alma humana, pois é uma fortaleza ligada ao egoísmo e ao orgulho. Pessoa amargurada é uma pessoa egoísta, porque ela não conseguiu alcançar o que ela queria, o que ela cobiçava, então ela vai ser amargurada. E isso vai gerar um egoísmo, porque é o sentimento de egoísta. E orgulho. A amargura provoca desesperança. Deus é um Deus de esperança. E a palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 13, diz o seguinte:
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por isso que eu falei, você tem que sondar o que é tribulação na sua vida. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A amargura não te deixa gerar esperança. E Jezabel, a ideologia de Jezabel trabalha contra a esperança. A doutrina e a atmosfera de Jezabel causa desânimo ao propósito de vida. Então Jezabel é aquela que vai causar desânimo de você levantar para ir trabalhar. Ela vai causar desânimo para você não querer... É a Julie. Oi, Julie. Jezabel, ela vai causar desânimo para você não levantar. Jezabel, ela vai causar desânimo. Não, pode deixar ela aqui. Jezabel vai causar desânimo para você não se relacionar numa amizade, para você não continuar o seu propósito, para você não entender o que Deus tem para sua vida, porque ela vai roubar a esperança através da amargura. Eu quero dizer para vocês, Sarai se transformou em Sara, mas antes ela tinha uma raiz de rejeição porque ela não era mãe. E essa raiz de rejeição no coração dela porque ela não era mãe, ela caçou Ismael. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se Deus não trata as nossas raízes de amargura, nós podemos castrar o nosso destino profético. E nenhum demônio fará isso, é você mesmo que faz. Então por isso você precisa sondar o teu coração. Você não pode fugir da pressão. A Jezabel faz com que você fuja da pressão. Elias, fugiu da pressão. Elias, ele não conseguiu lidar com a pressão de Jezabel. Está lá em 1 Reis 19, o seguinte: quando Acabe contou à rainha Jezabel o que Elias fizera, que tinha matado todos os profetas de Baal, ela mandou um recado a Elias: mataste os meus profetas, mas juro-te pelos deuses que amanhã, por essa hora, te matarei. Elias resolveu fugir para escapar com vida. A certa altura sentou-se debaixo de uma árvore e orou, pedindo que a morte o levasse. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Tenho de morrer um dia, como todos os que me precederam, e que morreram por te servir. Então que seja agora. Jezabel causou tanta pressão no profeta Elias que ele desejou a própria morte. É isso que ela faz. Ela causa pressão porque o tempo de Deus ainda não chegou na sua vida. E ela vai ficar na sua cabeça: tá vendo? Deus não te ama. Ué, você não é filho de Deus e tá assim? Ué, você não é filho de Deus e tá encalhada? Você não você é filha de Deus e tá desempregada? Ué, você é filho de Deus e seu esposo te deixou? Ah, você não é filho de Deus e você queria crescer no ministério e não pôde crescer? Você não é filho de Deus e queria viajar e não pode? Mas você não é filho de Deus? É isso que ela vai colocar na sua cabeça. Que você está sendo rejeitado por Deus e você tem que repreender isso. E essa rejeição no nosso coração, que nós imaginamos que é causada por Deus, pode gerar uma amargura, não é? E o espírito amargurado infectará o espírito de muitas pessoas. Então uma pessoa que tem um espírito amargurado vai infectar outras pessoas. Em 2021, você precisa fugir de pessoas amarguradas. Não se sente a roda dos escarnecedores. Eu vou colocar aqui, entre parênteses. Não se assente a roda dos amargurados, porque você vai beber do mesmo veneno. Uma pessoa amargurada com outra pessoa fará com que você se torne amargurado por uma outra pessoa. Então, você não tem problema nenhum com as pessoas. Mas chega um amigo, uma pessoa conhecida e fala: aquela pessoa me causou isso. Você, por um relacionamento afetivo, vai ficar amargurado com outra pessoa porque o teu amigo, o teu cônjuge ou alguém está amargurado. Não é o sentimento de Deus. Filipenses capítulo 2 diz: tenham em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Sentimento de humildade. A humildade consegue combater Jezabel, porque ela é o espírito do orgulho. Ela é o espírito da sedução, da cobiça. Então nós precisamos nos atentar. E para finalizar, eu queria ler com vocês aqui a página 113 do livro Desmascarando o Espírito de Jezabel. Espero que vocês estejam entendendo, não é?
Olha só. Enquanto pessoas lutam para satisfazer suas próprias vontades, adotam uma mentalidade de vítimas, como se a vida lhe devesse algo. É isso que a amargura faz. Te faz vítima. E é isso que Jezabel faz. Te faz ter um pensamento de vitimização. Você não é vítima, você é filho de Deus. Você é rei e sacerdote. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que você está sentado com Jesus nas regiões celestiais. Você não come migalhas, Deus tem para você uma mesa. E Jezabel te coloca uma mentalidade de escravo. Que você é rejeitado, que você é inferior, que você é coitado, que você não consegue nada na sua vida. E enquanto essas pessoas lutam para satisfazer suas próprias necessidades, elas vão adotar uma mentalidade de vitimização. Não é? E sempre vão dizer que a vida lhe deve algo. É o sentimento de que você foi traído e alguém te deve porque você foi traído. Não, ninguém te deve nada. Nós que éramos devedores. E Jesus pagou a nossa dívida. Uma pessoa que é conduzida pelo Espírito de Cristo, ela não é conduzida pelo Espírito de Jezabel, como está lá em Apocalipse capítulo 2. Ela não é ensinada pelas doutrinas de Jezabel. Quais são as doutrinas de Jezabel? Amargura, derrota, tristeza, autoritarismo, vitimismo. Você não é vítima de nada, você não é vítima do sistema, você não é vítima do governo. Você é rei e sacerdote, você não é vítima. Jesus morreu para te dar um espírito invicto. Você tem um espírito de ressurreição e vida e não de vitimismo. Você tem que começar a ensinar a tua mente a pensar com a mentalidade de Cristo. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Então a nossa mente não é uma mente de vitimização. Uma vez eu estava falando, mas eu sou vítima do sistema, porque eu sou negro, pobre, vim da periferia, eu sou vítima, coitado de mim. Deus falou, eu não te fiz vítima de nada, eu te fiz filho. Eu não te fiz para comer migalhas da sociedade e ter esse pensamento padrão de vitimismo. Eu te fiz com uma mentalidade de rei e sacerdote. E o rei e sacerdote não tem nada a ver com condição financeira, porque um barraco com Deus se torna palácio. Um Fusca com Deus se torna uma Ferrari. Então não tem nada a ver com o que você vive, com a condição que você vive. Tem a ver com o seu pensamento. A pobreza não está no bolso, ela está na mente e no coração. Jezabel não atua fora da mente e coração, ela atua na mente e nos corações. Por isso você tem que entender qual é a mentalidade de Cristo para a sua vida, para você não ser induzido por esse espírito. Por isso eu falo, no ano de 2021, fuja de pessoas que estão sendo doutrinadas por Jezabel. E aqui na página 114, continua o seguinte: a mentalidade medrosa pode começar na infância, prosseguindo até a idade adulta, quando então as emoções do indivíduo assumem o comando e passam a controlá-lo. O espírito de medo, uma fortaleza mental da alma, pode impedir uma criança de crescer. O espírito de medo sempre põe sua influência nos momentos de maior fraqueza da pessoa. E é isso que Jezabel faz. Ela espera você ficar fraco por uma situação, para então ela te induzir à amargura, à derrota, à vitimização. Esses momentos seguem em geral os episódios em nossa vida que deixam cicatrizes profundas na psique. Jezabel pode abalar a sua psique, porque ela é uma ideologia. Jezabel é uma doutrina. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 19, diz que ela ensina, ou seja, ela doutrina as mentes. Então nós temos que entender, para nossa mente não ser doutrinada por esse espírito, não é? A raiz de medo pode ser removida pela ação do Espírito de Deus. Esse processo só pode ser realizado por aqueles que estão dispostos a pagar o preço da oração, da paciência e da perseverança. Porque Jezabel, ela vai contra a perseverança. Ela não deixa você perseverar no propósito de Deus. Ela vai te trazer jugo, ela vai te trazer aflição, ela vai fazer você compreender que o sofrimento é para te gerar amargura, dizendo que a palavra de Deus diz totalmente diferente. 1 Pedro, capítulo 4, para a gente finalizar, a partir do verso 12, diz assim: Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Que Pedro está falando para você não se assustar com a provação,
Não seja como Elias, vá ir para uma caverna e falar: Deus, tira minha vida porque eu guerrei contra Jezabel. Não fuja da sua aprovação, não é? Porque a aprovação ela é como um fogo ardente com o objetivo de Deus de provar a sua fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Não entenda: ai meu Deus, eu sou filho de Deus e estou passando por isso, é estranho. Não, não é estranho. É Deus te provando. É Deus te colocando no fogo para provar o teu caráter. O fogo de Deus, quanto mais alto for, mais santo você sai. Quando você está no fogo de Deus, não é? Você é batizado no fogo. A palavra de Deus fala que Jesus virá nos batizar com espírito e com fogo. Eu vejo muitas pessoas: Deus me batiza com fogo. Ó, fogo, vem fogo. Tome cuidado, porque vem fogo para provar. O fogo de Deus para te batizar é para queimar o nosso caráter iníquo, para nos trazer o caráter de Cristo. Então, quando você é batizado pelo fogo de Deus, Deus ele vai provar todas as suas intenções. E se tiver alguma palha, a palha vai ser queimada. Quanto mais alto for o fogo de Deus, de um carvão, você sai um diamante. Quanto mais alto for o fogo de Deus, quanto mais alto for a pressão, é Deus querendo te moldar um diamante. O diamante precisa ser lapidado. É a aprovação de Deus, porque você é um diamante de Deus. Você é um diamante de Deus. E Deus usa o fogo para te provar. É isso aqui que Pedro está dizendo. E Pedro continua: contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo. Sofrimento não é seu, sofrimento é de Cristo. Para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Sofrimento revela glória. Quanto mais glória eu peço de Deus, mais fogo ele vai me dar para ver se eu mereço ter a revelação daquela glória no sofrimento em Cristo. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Em você e em mim não repousa o Espírito de Jezabel. Sobre nós repousa o Espírito da glória. 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 15, diz sobre que a aprovação libera sobre nós o Espírito de glória. Então, você tem que entender que às vezes você está guerreando com uma atmosfera contra o Espírito de Jezabel, mas é Deus te provando, é Deus te colocando no fogo para provar o teu caráter. Deus teve que fazer isso na altura da vida de Elias. Elias, ele era um ótimo profeta, mas quando Deus foi prová-lo, ele ficou assustado, não é? A ideologia de Jezabel causa medo do futuro, ou seja, não te deixa perseverar por algo futuro. E o espírito de Jezabel, a doutrina de Jezabel, te causa ansiedade e medo do profético. Igrejas e lugares que têm medo do profético são ambientes que são regidos pela doutrina de Jezabel. Porque o espírito profético é o que testifica sobre Jesus, não é? E a doutrina de Jezabel causa pavor, causa medo, não é? E a doutrina de Jezabel, para finalizar, oprime as emoções e sufoca os pensamentos, causando um peso emocional. Então a doutrina de Jezabel oprime as emoções, oprime a mente, vai asfixiar, vai sufocar sua mente, para você não ter pensamentos criativos. Você que está travado na sua criação para pregar, para cantar, para se desenvolver, veja se você não está debaixo da influência dessa doutrina de Jezabel. Veja se você não está debaixo dessa atmosfera, desse espírito maligno, para que você possa andar no espírito de glória. É de glória em glória, amém? Então a arma 3 é não absorver a amargura, mas buscar a esperança em 2021. Busque a esperança em 2021. Não se entregue à amargura, não se entregue à ideologia de Jezabel, mas entregue a sua mente, teu coração, à doutrina de Cristo. E para finalizar, lá em Apocalipse capítulo 2, que eu li com vocês, vai falar o seguinte. Deixa eu ver aqui. Qual é o versículo? É que eu tenho uma Bíblia que ficou no meu serviço. E eu leio nessa Bíblia, eu anoto tudo. Aí quando eu leio outra Bíblia, eu fico perdido. Mas é só para finalizar. Achei. A partir do versículo Apocalipse 2, a partir do versículo 22.
Eis que farei com que fique acamada, não é? E trarei grande tribulação aos que com ela adulterarem. Então Deus traz a tribulação para aqueles que se relacionam com o espírito de Jezabel. Deus está falando com a igreja de Tiatira, ou seja, para os crentes. Entenda que a Bíblia ela não foi escrita para os descrentes. A Bíblia foi escrita para os crentes. É aqueles que nasceram de novo entenderão o que a palavra de Deus diz. Não é? Continuando. Matarei os seus filhos, os filhos de Jezabel, os discípulos de Jezabel. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Olha o que diz. Matarei os filhos, ou seja, os discípulos de Jezabel. E todas as igrejas, Deus não está falando todas as baladas, todas as faculdades, todos os trabalhos. Não, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Deus sonda a sua mente. Deus sonda o teu coração. Ele sabe o que passa nas tuas motivações. E a palavra diz: e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina. Que doutrina? Doutrina de Jezabel. Tiatira seguia a doutrina de Jezabel. E o anjo diz: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Jezabel faz as pessoas irem conhecer as coisas profundas de Satanás. Ou seja, as pessoas se desviam das doutrinas de Deus e se apegam às doutrinas de demônios. E a nossa mente não pode ter nada com os demônios. Eva e Adão e Eva caíram porque eles desejaram conhecer mais, além do necessário. Teriam conhecimento do mal. Deus não te pede para ter o conhecimento da ciência do mal. Não perca seu tempo caçando outras religiões, querendo ter outros conhecimentos, se Deus te chamou para o reino dele. Agora, se você tem a questão de estudar, se você quer ter outros conhecimentos, peça a autorização de Deus. Deus falou para mim: eu não te autorizo a estudar tal coisa. Eu falei: tudo bem, Senhor, não vou estudar. Porque é o conhecimento do mal. Você precisa entender o que Deus te leva a conhecer e o que Deus te leva a estudar. Amém? E isso eu gostaria que vocês meditassem lá em Apocalipse capítulo 2, sobre a doutrina de Jezabel. E é isso, meus irmãos. E então agora a tarefa é qual? Você, no seu momento agora, perguntar para você mesmo: qual momento da sua vida o medo entrou em você e te bloqueou de conseguir algo? Qual foi o momento que o medo entrou em você e isso bloqueou de você prosseguir e continuar a estudar, a tirar sua habilitação, a continuar no relacionamento, no ministério, não é? Quais momentos você sentiu medo e pavor? Você tem que se perguntar: quais foram os momentos que eu senti medo e pavor? E você se perguntar se você tem alguma raiz de amargura que brotou no teu coração. Veja se tem alguma raiz de amargura que brotou no teu coração. E se essa raiz de amargura você precisa arrancar. Qual a raiz de amargura? Foi gerada através do medo, da culpa, do pavor, da tristeza, da procrastinação, da preguiça, do medo, da decepção, não é? Você tem que pedir para o Espírito Santo lavar o teu coração sobre isso. E peça para que o Espírito Santo tome conta da sua mente em todos os momentos da sua vida e do teu coração e remova essas raízes para sempre de você e te dê a mentalidade de Cristo. Amém? Que você possa ser abençoado por Deus e sondar o teu coração e ver se há em você algum caminho mau e o teu coração ser sondado pelo coração de Jesus Cristo e pelo Espírito de Jesus. Amém? Espero que vocês tenham entendido